Olá, Dev! Vamos para mais uma aula aqui do nosso mini curso aí de TypeScript, Node.js. Bom, a gente praticamente chegou ao fim aí desse treinamento. Eu estou acrescentando aqui um assunto que foi pedido aí por alguns inscritos, que é a questão da autenticação, né, usando o JWT. Mas vamos lá. Para a gente poder fazer a autenticação, o que eu já adiantei aqui, que não tem muita novidade daquilo que a gente veio construindo aí ao longo desse mini curso. Eu já fiz aqui um cadastro de usuários, eu já tenho aqui uma rota para listar o usuário e para criar. Então, basicamente, o cadastro tem esse campo ID, name, e-mail e password. Então, a gente já está aqui com a rota para listar usuários, funcionando de boa. E a rota para criar o usuário, quando a gente informa aqui no corpo da requisição, né, um JSON com o nome, e-mail e senha. Por enquanto a senha está sem criptografia, então essa é a primeira funcionalidade que a gente vai implementar aqui. Se a gente for aqui no nosso Visual Studio Code, a gente vai ver aqui que eu criei uma migração aqui, ó, com a tabela Users. Então eu informei aqui os campos que o banco de dados deverá ter, a tabela, né? Então essa migração eu já rodei aqui, já criei a tabela. Também adicionei aqui Users Routes. Então tem duas rotas aqui. Tem uma rota para listar os usuários e basicamente vai pegar lá na tabela, pegar todos os registros e responder para a gente. E tem uma rota para a gente fazer a criação. Então a gente pega do request body os três campos que a gente está informando lá, monta um objeto e simplesmente faz o insert desse objeto que a gente montou aqui. Então a resposta aqui é um array com uma posição só, é a posição 0. Então aqui na posição 0 a gente vai ter o ID que foi criado aqui. Então a gente pega esse ID e retorna aqui, ó, passando aqui para o campo ID. E a gente pega todo o restante que estava em users e também em boot aqui, né, para dentro desse objeto aqui que vai ser retornado lá para a aplicação cliente. No nosso caso, Insomnia. O que a gente vai fazer agora é a rota, né, de autenticação. Ou seja, a gente vai criar aqui uma rota que vai nos permitir que um usuário que esteja criado na aplicação, na API, consiga se autenticar. Se a gente for considerar as boas práticas aí, para quando a gente está montando, né, um CRUD de um recurso, por exemplo, a gente tem um recurso users, onde eu uso o método post quando eu quero criar um user. Eu uso o método get quando eu quero pegar um ou vários users. O login, para a gente poder pegar o login e colocá-lo aqui, nas mesmas rotas aqui do usuário, não vai ficar semanticamente muito legal. Qual o método HTTP que eu uso para fazer o login? Normalmente se usa o post. O processo de login a gente está enviando um formulário, né? Basicamente 2 campos você envia. Então você vai usar o método post, mas a gente já usa o post aqui para quando a gente quer criar o usuário. Eu costumo fazer o seguinte: eu crio uma outra rota, um outro controller, né? A gente não está usando o conceito de controllers aqui, mas seria um outro controller chamado Sessions. Quando eu for tratar de autenticação, eu vou estar, na verdade, tratando sessões da nossa aplicação. Então, eu vou criar uma sessão quando eu faço um login, eu vou deletar uma sessão quando eu faço um logout e assim por diante. Então, a gente vai criar um arquivo, sessions route, onde a gente vai usar em sessions route o método post para poder criar uma sessão, ou seja, para fazer login na aplicação. Vamos aproveitar aqui esse arquivo user_routes, vou colar aqui, a gente renomeia ele para sessions.routes.ts e aí fica semanticamente mais coerente, vamos dizer assim. Vamos marcar todos eles aqui. Sessions, opa, essa não precisa. Beleza, então já substituí aqui nos locais onde estava usando o users router. A princípio a gente só vai ter aqui a rota de
post, vou apagar essa aqui do get. Vamos limpar aqui, né, para a gente construir aqui a rota de autenticação, que a gente vai fazer um post onde o usuário, através da aplicação cliente, vai enviar para a gente o e-mail e a senha. Então a gente vai pegar esses dois campos do request.board. Bom, o processo de autenticação, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é verificar se o e-mail existe na nossa tabela, né, de usuários. Então a primeira coisa que eu preciso saber é se esse e-mail é válido. Então eu vou pegar aqui, ó, user, const user, igual a await, next, na tabela users, ponto where, vou pegar o registro que o e-mail seja igual ao e-mail que foi enviado, está aqui, né? E vou pegar o primeiro registro, que ele já traz para mim o objeto em si, não traz para mim um array. Se eu não tenho nada no usuário, eu já tenho que retornar uma mensagem de erro aqui. Return response.status.json. E aqui eu já passo uma mensagem para ele dizendo que ele enviou as credenciais inválidas aqui para a aplicação. Então, credentials, uma mensagem qualquer aí. Uma coisa importante é não deixar bem explícito aqui qual foi o campo que não funcionou, ou seja, que o usuário enviou errado. Porque se for alguém tentando descobrir login de outra pessoa, você facilita a vida dela, né? Dizendo, ó, o e-mail que você digitou está errado. Então a gente põe uma resposta mais genérica, dizendo, ó, as credenciais que você informou não funcionaram. Bom, uma coisa que acabou passando batido aqui é o seguinte: vou salvar aqui essa sessions routes aqui por enquanto. Aqui na nossa rota de usuário, quando a gente cria um usuário, a gente está criando ele com a senha sem criptografia, sem nenhuma segurança aí. A gente precisa, no caso aqui, instalar uma biblioteca que vai fazer para a gente esse hash aí da senha, para que a senha já seja armazenada no banco de dados, criptografada. No caso aqui, a gente vai usar uma biblioteca chamada bcrypt, que é o bcrypt.js, que vai trazer para a gente esse recurso de criptografar a senha, né? Criar um hash. Então eu já vou aqui no terminal, vou parar o servidor, vou limpar a tela e vou instalar aqui, ó, npm e bcrypt.js. Então seria isso aqui. A gente vai usar o método hash dessa biblioteca para a gente estar criando a senha criptografada. Então eu já importo ele aqui no nosso arquivo de rota de usuários, né, que é onde a gente vai fazer o hash da senha. Eu já vou importar aqui o método hash do bcrypt.js. Ele já está dizendo aqui para mim que o pacote com os tipos, né, a tipagem dele não está instalado. Já me diz aqui o que eu tenho que fazer. Vou copiar aqui. Então vou colar aqui, mas vou colocar aqui no final o "-d" maiúsculo. Porque qualquer tipo que vocês forem instalar aí em qualquer projeto, tipagem é para ambiente de desenvolvimento somente. Bom, beleza. Vamos pegar esse método aqui, hash, para a gente poder pegar a senha aqui, ó, e não enviá-la diretamente aqui sem nenhum hash, né? E para isso eu vou criar aqui uma constante chamada, vou chamar de password hashed igual a await hash. Aí aqui a gente tem dois parâmetros para passar para esse método. O primeiro é a string que a gente quer criptografar. O segundo é a quantidade de caracteres usados para poder gerar esse hash dessa senha, né? Eu vou usar aqui, ó, o campo password, aqui a senha, e aqui nesse número que a gente precisa informar aqui, eu vou botar 8. Uma coisa também que é importante ressaltar aqui, às vezes
você fica na dúvida de saber quando é que você tem que usar o await e quando é que você não tem que usar o await, né? Por que eu botei o await aqui para esse método hash? Um detalhe para você observar aqui é o seguinte: o retorno desse método aqui, ó, é uma promessa aqui, uma promise, tá vendo? Aqui, ó, esses 2 pontos aqui para dizer o tipo do retorno desse método. Quando o tipo de retorno é uma promessa, isso quer dizer que é algo assíncrono, tá vendo? É assíncrono, vai levar um tempo até isso ser retornado. Então, quando é assíncrono, você tem que dizer que você vai aguardar isso terminar de acontecer para você receber aquilo que você quer. Então, a gente está aqui criando o hash da nossa senha e é esse hash que a gente vai incluir aqui. Vou tirar daqui, vou jogar aqui, eu não estou usando o user aqui, ó, nesse primeiro passo. A gente quebra tudo para cada um para sua linha. E aqui a senha vai receber a senha com o hash. Agora sim, a gente vai estar criando o usuário com a senha criptografada. Eu vou salvar aqui. Vamos abrir o nosso servidor. Abrir não, né? Rodar. Beleza, servidor em execução. Se eu for aqui agora criar um novo usuário, a senha já vem para a gente criptografada. Beleza, isso está resolvido. Agora a gente precisa voltar lá, aqui na seção, que a gente parou aqui no meio do caminho, né? Vamos recapitular aqui. O usuário enviou senha e e-mail para ele poder se autenticar na aplicação. A gente vai no banco de dados e procura se esse e-mail que ele enviou é válido, se existe. Se não existe, a gente retorna para ele que as credenciais não foram encontradas. Se existe, agora a gente vai fazer o que? Agora a gente vai pegar essa senha que ele enviou, que não está criptografada, é a senha que ele digitou na aplicação cliente dele, e vamos comparar com a senha criptografada que está no banco de dados, que já trouxe aqui, ó, o user. O user já recebeu todas as informações aqui. Para isso, a gente vai aqui em porta, lá do decrypt, ele tem um método para comparar uma senha não criptografada com uma senha criptografada. Aqui do decrypt. Então esse método compare, ó, ele compara uma string não criptografada com um hash, com uma que é criptografada. E também é uma promessa, ou seja, eu tenho que usar o await, beleza? Então, se o usuário se passou por aqui, ou seja, encontrou o usuário, vou fazer o seguinte, criar uma constante chamada de compare password. Isso vai ficar um nome que indica o que a gente está fazendo, né? E aí a gente chama o método compare que a gente importou aqui, ó, e passa para ele os dois parâmetros. O primeiro é a string sem hash, que é essa aqui, ó, password. E o segundo é string com hash, está dentro de user, né? Então é user.password. A senha que está dentro do user aqui, que foi buscado no banco de dados, já está criptografada. A que está sendo enviada pelo formulário, não. Então esse método já vai trazer para a gente, retorna uma promessa tipo booleano, tá vendo? Com isso, basta eu novamente verificar se a informação está correta, ou seja, se a senha que foi digitada pelo cliente lá, que vem enviada aqui, se foi digitada certa, se é igual a senha que está armazenada no banco de dados. Então aqui, ó, eu já copio aqui, ó, se não tiver nada aqui em compare password, ou seja, se ele for falso, é porque a senha está errada. Então a mensagem é a mesma, credentials not found. Nesse ponto aqui, se passou por aqui, o usuário está autenticado, ou seja, ele informou e-mail certo e senha certa. Então aqui basta a gente retornar o próprio usuário de repente, né? Response.json, vamos botar o próprio usuário, que é o que foi buscado aqui no banco de dados. Bom, esse arquivo de sessão é um arquivo que a gente criou agora, então ele não está aqui, ó, no nosso index aqui, ó. Então eu tenho que, assim como eu incluí aqui o de usuário, vou copiar essa linha aqui. Bom, as rotas configuradas, vamos agora fazer o teste, né? Para isso eu vou aqui no Insomnia,
criar um usuário com um e-mail diferente, porque eu criei um monte com o mesmo e-mail, não vai dar certo, vai dar chabu isso aqui. Eu vou botar aqui, ó, teste@gmail.com com a senha 123456. Vou criar esse usuário. Ele criou. Então agora com esse e-mail aqui, ó, a gente faz o login. Eu vou pegar a mesma informação que está aqui. Aqui, ó, na nossa rota de sessão, a criar sessão, eu deixei aqui. Aqui agora vai dar nada porque não foi enviado nada. Vou cancelar aqui. A gente vem aqui no board, põe aqui como JSON. A gente só não vai precisar do name. Então as mesmas credenciais do usuário que eu criei lá. Vamos ver se ele consegue se autenticar. Beleza, se autenticou. E tá aqui, ó, já retornou a senha dele também, que não deveria, mas tá aí autenticado. Bom, agora com o usuário autenticado, a gente vai entrar num assunto que é autenticação com o JWT, né? Que na verdade a gente fez a autenticação ali, o usuário conseguiu se identificar e acessar a API, né, teoricamente. Porém, para ele continuar acessando as rotas, ele vai precisar de um token, né? E o que é esse token, né? Que é esse JSON Web Token, JWT. Então isso é um token que tem um formato JSON que é usado para autenticar usuários em APIs. O processo de autenticação tradicional em aplicações web faz uso de recursos do browser. Então você, ao se autenticar em uma aplicação web tradicional, ou seja, que não é uma API, você se autentica, essas credenciais são armazenadas em uma seção no servidor e isso retorna para o browser através de um cookie que fica ali no seu browser. Essa seção no servidor ela se mantém ativa enquanto você não faz o seu logout, né, o chamado processo de encerrar a sessão. Né? Como através de uma API você está acessando uma aplicação distinta no front-end para fazer acesso a uma API no back-end, você não tem como manter essa sessão ativa pelo tempo que você está usando a aplicação. Então, para cada requisição que você faz na API, para cada rota que você acessa, você tem que enviar junto com essa requisição um token que vai ser a chave, né, entre aspas, que vai permitir ou não o teu acesso àquela rota, ao conteúdo daquela rota. Então, o primeiro passo é o usuário informa o e-mail e a senha dele. Isso vai bater no servidor da API. Ele vai fazer a busca no banco de dados, que é exatamente o que a gente acabou de fazer, né? Na rota que a gente criou lá de sessions. Estando tudo ok, essa API vai retornar para o usuário um token JWT. Esse token, a partir das próximas rotas que você for acessar na API, você, além de enviar os dados da tua requisição, você também envia o token junto. Então esse token vai ser a chave para abrir as portas aí de cada rota que você quer acessar. Basicamente, esse é o processo de uma autenticação usando o token JWT, tá? Se a gente for olhar aqui o site, que é o site jwt.io, você pode ver aqui como é que é composto um token desse padrão JWT. Se você observar aqui, ele é dividido aqui em 3 partes, né, que ele separa aqui por cor, né, onde você tem a parte vermelha aqui, é o cabeçalho, que contém basicamente qual é o tipo desse token, né? Então aqui vem qual é o hash que está sendo usado, o algoritmo, e o tipo que é JWT. Você tem a segunda parte, que é essa parte aqui, um roxo, aqui um rosa meio roxo, sei lá. Aqui você tem o payload, que são os dados que você pode enviar para esse token. Evite colocar aqui, ou melhor, não coloque em hipótese alguma dados sensíveis, como dados de autenticação. E-mail, senha, não coloque, porque esse payload ele vai estar criptografado, mas é facilmente descriptografado por qualquer pessoa. Você não deve, de forma alguma, colocar dados sensíveis. Você pode botar, por exemplo, o ID do usuário, o nome dele, como está aqui o exemplo, porque aí o usuário, a aplicação cliente,
vai ter sempre a identificação e o nome do usuário que está usando aquele token ali, né? Que gerou aquele token e que está usando aquele token. E a terceira parte é a parte da verificação da assinatura desse token. Se alguém intercepta uma requisição que tem um token e vem aqui no payload e altera uma informação, só em mudar qualquer caractere aqui, essa assinatura já não vai bater. Então o token vai ser considerado inválido e a aplicação não vai retornar nada para aquela pessoa. Então essa parte aqui é a parte importante, que é a parte que garante a integridade de um token de JWT. A gente já está com o processo de autenticação funcionando. O que falta a gente fazer aqui? Ó? Depois que a gente compara as senhas e garante de que não houve nenhum problema, né? Ou seja, o usuário informou os dados certos, então aqui a gente vai construir o nosso token para já retornar o usuário com o token junto. Para isso, a gente precisa instalar mais uma biblioteca aqui, que é o nosso JSON Web Token. Então a gente vai aqui, ó, npm e JSON Web Token. Vai tudo junto. JSON Web Token. Bom, já instalou aqui pra gente. Então vou voltar aqui na nossa rota aqui, porque a gente agora vai importar aqui do nosso JSON Web Token. A gente vai importar o método signing, de assinar, né? Que é o método que a gente vai usar para estar criando o nosso token aí. Então aqui, ó, JSON Web Token. Da mesma forma que o Decrypt, a gente vai ter que instalar aqui, ó, as tipagens, né? npm e @types barra JSON Web Token com a opção D maiúsculo. Bom, ele já instalou, já aqui resolveu. Então esse é o método sign de assinatura, né, de assinar, que a gente vai estar usando aqui para poder criar o nosso token. Esse método sign, ele recebe 3 parâmetros, onde o primeiro parâmetro, então já vou começar aqui, ó, const token igual a sign. Então a gente tem aqui, ó, ele recebe 3 parâmetros. O primeiro é o payload, o segundo é a chave secreta, e o terceiro são as opções, as configurações do token em si, né? Então a gente tem aqui, ó, primeiro é o payload, vou passar um objeto vazio aqui para ele. Um segundo, a gente tem que passar a chave. Essa chave, é bom que ela seja uma chave difícil de ser quebrada, né, de ser descoberta. O terceiro parâmetro vai ser um objeto também, que vai ser as configurações que a gente vai passar aqui para ele. Mas a chave, o que a gente pode fazer? Tem um site MD5 Online, a gente pode procurar aqui, ó, MD5 Online, para gerar hash MD5. Você vem aqui, ó, digita qualquer coisa. A pessoa, para gerar um hash igual, vai ter que digitar a mesma coisa que você digitou aqui para conseguir gerar um hash igual a esse. Mais difícil, né? Então você pega esse hash que foi gerado, copia e põe esse hash aqui, ó, como a sua assinatura. Então fica difícil de ser quebrado. E aqui, nas configurações do token, a gente põe aqui, ó, um subject, que a gente sempre deve usar o ID do usuário, que é o dono desse token, né, que é quem vai fazer uso desse token. E tem também aqui essa opção de quando esse token vai expirar, né? Bom, eu vou definir aqui um dia. Então o usuário vai ter 24 horas para usar esse token. No dia seguinte, quando ele for usar a aplicação, ele vai ter que logar novamente, vai criar um novo token e começa um novo ciclo. Isso é algo muito subjetivo, depende muito da aplicação, do uso, enfim, é algo que tem que ser de acordo com a demanda do cliente, né?
A gente não pode, por exemplo, numa aplicação, um aplicativo de banco, gerar um token que vai durar um dia, né? Normalmente são tokens que duram aí 1 minuto, 5 minutos, sei lá quanto tempo. É um tempo bem pequeno. Então, ou seja, isso aqui depende muito da aplicação, né? Vamos deixar um dia aqui por padrão, mais para exemplo aqui. Então eu estou configurando, assinando um token. Aqui é o payload que eu poderia estar passando aqui, dados do usuário, o nome dele, de repente as permissões dele nessa API. Nada que seja sensível, como senha e e-mail, por exemplo, que são as credenciais dele, tá? Nunca. O segundo parâmetro é a chave. E o terceiro parâmetro é as configurações. No subject a gente informa sempre o ID do usuário. E aqui quanto tempo esse token vai levar para expirar. Então, com isso aqui a gente já tem o nosso token pronto. E a gente já pode retornar ele aqui, ó, junto com o usuário. Command X aqui, passar um objeto com o usuário e o token. Vou retornar dessa forma aqui. Vou salvar. Vamos rodar o servidor novamente, que ele está parado, né? Beleza, já rodou. E vamos tentar fazer a autenticação do nosso usuário aqui. Então esse usuário ele já tem a senha criptografada no banco de dados. Vamos dar um send. E não foi. Vamos ver o que houve aqui. No nosso servidor a gente deve ter informação. Erro no subject. O subject, ele diz aqui que o tipo dele tem que ser uma string. Tá aqui, ó. Ou não definido. A gente está passando para ele aqui o ID, que está aqui, ó, como N. Para resolver isso aqui de forma prática, e a gente não precisar perder muito tempo aqui, eu vou simplesmente botar aqui, ó, esse string aqui por volta, para poder ele não criticar mais isso. Vamos ver se o servidor restartou, já restartou. Vamos voltar no Insomnia, tentar fazer nossa autenticação aqui novamente. Agora foi. Então vieram aqui para a gente os dados do usuário. Essa senha a gente pode tirar daqui, não é legal estar retornando a senha. Fica aí como uma dever de casa para vocês aí. E o nosso token está aqui. Gerado o token para que seja enviado em cada requisição na nossa API, no cabeçalho da requisição, né? A gente envia esse token para que a gente possa consumir rota que exige autenticação. Como seria isso? Por exemplo, vamos supor que para eu listar os usuários aqui, ó, eu tenho que ter um token para poder conseguir ter acesso. Então a gente viria aqui no auth, criaria aqui, ó, um bearer token aqui, ó, e aqui eu informo aquele token que foi retornado para a gente aqui, ó, na nossa session. Então eu venho aqui, ó, pego aqui, ó, o token dentro dos parênteses aqui, ó, copio, venho aqui na rota do listar usuários, eu colo aquele token e dou um send. Aqui não vai mudar nada porque não está configurado para tratar isso. A gente vê isso no próximo vídeo, beleza? Até lá então.